Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fernando Moura e hoje é o primeiro programa do nosso podcast Habib Advocacia. E hoje nós teremos a grata presença de Dr. Adir Habib, né, para tratar de um tema muito interessante, que é a holding patrimonial. Tudo bom, doutor? Como vai? E aí, Fernando? Tudo ótimo. E a honra é minha estar aqui com você para esse bate-papo, né? Para esse bate-bola aí com os nossos amigos internautas, né? Sem dúvida, acho que vai ser uma coisa interessante, né? Vai ser maravilhoso mesmo. Eu acho que é um tema muito que está muito em evidência. É um tema que tem muitos detalhes e que eu acho que vindo, né, de você, com o conhecimento que você já tem, com a prática, com a vivência que você já tem, eu acho que vai ser muito esclarecedor aqui para os nossos internautas. Então, Fernando, assim, a gente fala de planejamento patrimonial, né? Pois é, era isso que eu queria saber. Planejamento patrimonial. O que é um planejamento patrimonial, né? Afinal de contas, em que constitui? Planejar é importante para tudo na vida, não é verdade, Fernando? Para tudo na vida é importante planejar. Sem dúvida. Até para cozinhar, você vai cozinhar um alimento, você planeja, você pensa nos ingredientes que você vai colocar, né, na dose, na medida, etc. Então, assim, planejamento faz parte da vida. E óbvio que com relação ao patrimônio, muito mais importante esse planejamento e um planejamento eficaz. E, na verdade, quando a gente fala em planejamento patrimonial por intermédio de criação de uma holding patrimonial, tá? O que é? É uma forma de você organizar os bens de uma família, tá? Você organiza os bens de uma família e você, então, constitui uma empresa que ela passa a ser detentora desse patrimônio, desses bens. Então, é uma forma de você unificar essa gestão. E é óbvio que existem muitas vantagens na criação de uma holding patrimonial. Diga aí pra gente, quais são, pelo menos algumas, né? Cite algumas vantagens dessa holding patrimonial. Veja, como eu disse, é uma forma de organização do patrimônio de uma família, tá? Que passa a ter uma gestão única, uma gestão ali centralizada. E entre as vantagens que a gente pode aqui citar, a gente tem ela como forma de planejamento sucessório, tá? Por que planejamento sucessório? Porque também é uma forma de você distribuir seus bens, digamos assim, ainda em vida. Quando você fala em planejamento sucessório, você tem alguns mecanismos. Você tem, por exemplo, planejamento sucessório que você faz mediante doação dos seus bens aos filhos, né? Perfeito. Aos filhos, os pais podem fazer mediante doação direta. E, claro, eles reservam para si o usufruto, porque eles precisam garantir a sua manutenção, seria uma forma. E a outra forma seria a criação. A instituição de uma empresa, de uma holding patrimonial. Holding significa deter, segurar, né? E mais ou menos seguro. Exato, significa o termo. Então, você cria uma empresa, você integraliza o seu patrimônio, os seus bens, os seus imóveis, seus ativos financeiros, seus bens móveis, se assim desejar. Você integraliza todos os seus bens ao capital social dessa empresa, tá? Então, tudo aquilo que você detinha como patrimônio pessoal, né, que os pais detinham, que aquela família detinha como patrimônio pessoal, ele agora passa a ser da empresa. E como é que funciona? Você que tinha, vamos imaginar que você tinha um patrimônio aí em imóveis da ordem de 5 milhões. No momento em que você integraliza esse patrimônio a uma empresa, você deixou de ser o dono desses imóveis. Mas, em contrapartida, você passa a ser o dono das cotas sociais dessa empresa. Você percebe? Então, sim, você deixa de ter os imóveis, os 5 milhões em imóveis, mas você, evidentemente, você e sua esposa, né, a família de modo geral, você e sua esposa, vocês vão deter agora 5 milhões em cotas sociais da empresa, porque esses bens foram integralizados à empresa. Você trocou os imóveis por cotas sociais, perfeito, percebe? Perfeito. Não, interessantíssimo isso, interessantíssimo. E feito esse movimento, né, da transformação do patrimônio físico em cotas, existe alguma vantagem, algum aspecto, por exemplo, tributário vantajoso para quem implementa esse tipo de movimento? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Veja, você percebe o seguinte, então,
Vamos imaginar que essa empresa receba renda de aluguéis. Você detém um grande patrimônio, você detém muitos imóveis, você recebe renda de aluguéis. A tributação agora desse rendimento de aluguéis passa a ser na pessoa jurídica, e a tributação na pessoa jurídica ela é menor do que a tributação na pessoa física, tá? Então você tem um ganho tributário, é uma forma inclusive de um planejamento tributário lícito, tá? Legal. Claro. Aqui está falando de um planejamento que é lícito, que é legal, que não há nenhum problema em você assim proceder, porque você está colocando seus bens imóveis em uma empresa e a lei assegura isso para você pode fazer isso tranquilamente. Tem outra coisa aqui muito importante para a gente destacar. O que acontece na prática, tá? Vamos falar aqui da prática, como é que ocorre. Normalmente quando os pais, eles instituem uma holding patrimonial, né? Eles colocam então todo o patrimônio na empresa, todos esses bens eles vão ser integralizados a essa empresa, e aí você pode perguntar, tá, e aí eu vou pagar o imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI ou ITIV, como a gente chama aqui, que é o imposto de transmissão intervivos, eu vou pagar? Perceba, a nossa Constituição Federal da República, ela diz lá textualmente, no artigo 156 dela, ela diz o seguinte, que fica isento de pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis, né? Quando a empresa, quando você integraliza ela com um aumento de capital da empresa ou como você integraliza ela em pagamento de capital, tá? E você está entregando os seus imóveis, integralizando o capital com ele. A Constituição diz que nesse caso não é devido o pagamento do ITBI ou do ITIV, tá? E só seria devido se essa empresa na qual você integralizou, se ela tiver como atividade compra e venda de bens imóveis ou locação de bens imóveis, tá? Se ela tiver dentro da atividade dela econômica, atividade preponderante, compra e venda de bens imóveis ou locação de bens imóveis, nesse caso o imposto de transmissão seria devido. O famoso ITIV ou ITBI, ele seria devido. Mas se a empresa não tem como atividade preponderante, essa é apenas uma forma de administração de patrimônio da família, tá? Essa empresa holding patrimonial, ela é apenas uma forma de administração de bens da família. A Constituição diz que então não será devido o ITIV ou o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Perfeito, tá? Perfeito. Realmente há grandes vantagens nisso, né? Alguns minutos atrás, você tinha mencionado um casal, né, que reúne o seu patrimônio para transformá-lo em cotas através de uma holding patrimonial. No caso de filhos, essa holding, ela tem algum impacto na distribuição, por exemplo, de herança, né, em caso de falta de um ou de outro? Como é que funciona isso, essa holding patrimonial, na distribuição para os herdeiros? Então, excelente pergunta. Vamos lá. Vamos por partes, digamos assim, né? Vamos por partes. Então, quando você percebe aqui, ó, o casal ele vai constituir a holding patrimonial, né? Essa empresa, ele constitui, ele então integraliza as cotas sociais mediante a entrega desses bens imóveis que detém, certo? Ele pode integralizar automóveis, lancha, também pode. Mas aí, perceba, aí a gente tem que analisar se isso é vantajoso ou não. Por quê? Porque dentro dessa empresa patrimonial devem estar aqueles ativos de menor risco, tá? Aquele ativo que pode gerar um risco, um automóvel que se desloca para lá e para cá e de repente pode causar um acidente, e é importante que ele esteja dentro de uma empresa patrimonial, é preciso avaliar, tá? Da mesma forma que, perceba, quando você faz essa segregação de patrimônio, você está tentando colocar a salvo um patrimônio familiar, porque você quer que os seus filhos tenham direito no futuro àqueles bens e vivam daquela renda, tá? Então, quando os pais então integralizam as cotas sociais e criam, naquele momento ali específico, somente figuram como sócios os dois, né? O marido e a mulher, quem figura como sócios. Qual é a etapa seguinte? Qual é a etapa seguinte que se faz quando você pensa, por exemplo, num planejamento sucessório, tá? Porque, como eu disse, você pode criar uma holding patrimonial somente como uma forma de organização,
Né? Por exemplo, um casal que não tem filhos pode criar uma holding patrimonial? Pode, como uma forma de organização, de administração do patrimônio, como uma forma de economia tributária lícita, Excelente. não há nenhum problema. Mas também ela pode ser criada como forma de planejamento sucessório. E como é que funciona? Você percebe? Eu disse o seguinte, você Sim. criou a empresa patrimonial, a holding patrimonial, naquele momento estão ali figurando marido e mulher, os filhos estão fora. O que se faz na sequência? Se faz, então, uma alteração contratual onde agora os filhos vão entrar. E os filhos entram de que modalidade? Aí é que vem a história, certo? Os pais, na verdade, eles vão doar cotas sociais, as cotas sociais que são dele, eles vão doar aos filhos. E eles fazem essa doação, então, Fernando, com reserva de usufruto, tá? Eles reservam para si o usufruto daquelas cotas. Você percebe? Perfeito. Então, assim, os filhos passam a deter a nua propriedade das cotas. É como se fossem cotas sociais ocas. Por quê? Porque a lei diz que o usufrutuário é quem é o detentor dos frutos e rendimentos. E a lei de sociedade anônima, né, porque a inspiração, inclusive, vem da nossa lei de sociedade anônima, ela sim prevê, né, o usufrutuário das cotas sociais é quem vai receber os lucros e dividendos daquela empresa. Então, você percebe que, nesse caso, os pais eles vão continuar recebendo os dividendos e mais, e eles vão continuar gerindo, porque eles, sendo detentores, eles podem, inclusive, passar a ser administrador e deter poderes de administração, porque você sabe que o poder de administração de uma empresa pode ser conferido, inclusive, a quem não é sócio, sim, tá? Sim. Então, você pode... Agora, o que eu aconselho? Tem uma coisa que eu aconselho, que nesse caso seria o meu conselho. Seria você então... criar uma cláusula de golden share, que é você reservar pelo menos uma cota lá para os pais, tá? É uma cota, é um percentual mínimo, mas digamos que é uma cota, o golden simbólica. Share é uma cota que lhe dá um poder especial, tá? Então, na hora de criar uma holding patrimonial, é preciso que consulte um advogado especializado no assunto. Por quê? Esse advogado, ele vai analisar primeiro, até se é vantajoso para aquela família a criação de uma holding patrimonial, se realmente é vantajoso, se é necessário, porque aqui a gente não pode esquecer, Fernando, que em tudo existe sempre o outro lado da moeda. Nem tudo são flores. Nem tudo só tem o bônus. Também tem um ônus, tá? A gente tem que pensar e tem que esclarecer também isso, que tem um ônus, né, Fernando? Exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Não é só o bônus, certo? Na hora que você cria uma empresa patrimonial, uma holding patrimonial, você passa a ter um custo mensal com o contador. Um contador vai ter que fazer a contabilidade da sua empresa, você percebe? Por isso você tem que analisar o patrimônio, você tem que fazer uma avaliação e você tem que pensar, então, de que forma você cria. E digo mais, para cada família pode ser uma solução diferente. Não tem aquela coisa de você ter um modelo pronto, sabe? Uma receita de bolo única. Não é assim que funciona. Então, cada caso é um caso, sabe? Você vai analisar, o advogado vai analisar a situação daquela família, o patrimônio, quantos filhos ele tem, ele vai pensar na melhor forma de fazer esse planejamento, tanto patrimonial quanto sucessório, tá? Então, quando você faz a doação das cotas dos filhos, evidentemente você vai fazer essa doação de modo igualitário, certo? Sim. E como eu disse, reservando para, então, os fundadores da empresa, para os pais, o usufruto, para que eles continuem detentores do poder de gestão do patrimônio que eles amealharam ao longo da vida, que eles lutaram tanto, certo? Então, quando você faz essa doação, você também você tem algumas cláusulas que você coloca para proteger exatamente os fundadores da empresa, proteger, então, os pais, né? Vamos pensar aqui, Fernando, você fez a doação, tá certo? Você lembra que eu falei que você transfere, então, ao filho a nua propriedade, porque reserva aos pais o usufruto daquelas cotas sociais, né? Eles passam a ser detentores do usufruto e do poder de gestão da empresa. E você pode fazer um acordo de cotista, né? Você também cria um acordo de cotista que você faz, que é para dar maior poder, inclusive, aos pais no controle da empresa e no poder de decisão, porque você estabelece regras, inclusive que aqueles donatários têm que cumprir para que eles continuem na condição de donatário. Você pode criar isso mediante um acordo de cotista que você pode levar, inclusive, a registro na JUSEB, tá? Entendi. Lembrando aqui, destacando, Fernando, que quando você falou aqui, né, e eu disse que não são só flores, né? Não tem só o bônus, tem também um ônus. Era né? isso que eu queria perguntar também. Porque pela explicação, parece de fato que é um cenário ideal, né? Mas, como tudo na vida, tem seus prós e seus contras.
certamente na holding patrimonial também deve existir. E quais seriam? Qual é o senão? Né? Porque eu percebi também que essa ferramenta do holding patrimonial é uma ferramenta muito versátil. Você consegue enquadrá-la em diversas situações familiares, digamos assim, que é o tema, né? Que é o mote aqui agora. Mas eu percebo que ela é muito versátil. Então, diante dessa versatilidade, algumas coisas precisam ser pontuadas para que ela seja melhor enquadrada a cada situação. E evitar também os pontos negativos. É claro que, nesse aspecto, como você bem disse, a participação, a atuação de um advogado especializado é de suma importância, porque ao que me parece, é um tema que está aí, né, é uma matéria que está aí sendo divulgada em todas as redes, em todas as mídias, por vários advogados, por vários escritórios, mas que, gente, calma. Não, com certeza. Calma. Calma, porque é complexo, depende de uma atuação, pelo que você está me dizendo, depende de uma atuação muito efetiva do advogado, né? E tem suas nuances. Fala aí pra gente, doutor. E eu vou começar dizendo o seguinte: Rui Barbosa, o nosso grande Rui Barbosa, né? Ele, uma obra dele, A Oração aos Moços, ele dizia uma coisa muito importante. Ele dizia que tem um momento em que o advogado, ele, tal qual um juiz, ele é imparcial com o cliente. Você sabe que o advogado, quando ele assume uma causa, ele tem, depois de assumir a causa, ele vai defender o cliente dele. Mas ele diz que tem um momento em que o advogado deve ser imparcial. Ele deve ter um critério naquele sentido de verificar se existe uma probabilidade naquela pretensão do cliente ou não, tá? Então, o que eu quero dizer aqui quero aqui ressaltar que o advogado, que eu falei que é importante para cada família, é preciso que haja um tipo de planejamento, um tipo de criação, e o advogado, inclusive, vai verificar se efetivamente, naquele caso, vale a pena ou não criar uma holding, tá? Porque o advogado, ele tem responsabilidade com o cliente dele. Ele não tem que pensar, eu vou criar uma holding por criar, não. É preciso verificar se aquela criação é vantajosa para aquela família, certo? Uhum. Então, o que a gente tem aqui? Eu vou dizer o seguinte: no momento em que os pais vão doar as cotas para os filhos, ele vai pagar o ITCMD, certo? Que é o imposto por doação, nesse caso, o imposto de doação, certo? Então, ele vai pagar imposto de doação. No caso da Bahia, esse imposto é 3,5%, é uma alíquota fixa de 3,5%. São Paulo é 4%. Cada estado tem uma legislação, tá? Então, é preciso que se verifique qual é a alíquota cobrada no estado para que, então, faça o enquadramento. Então, é preciso que seja pago o imposto de doação, tá? O imposto sobre o montante doado. Nesse momento da doação das cotas, percebe, você não está doando os bens imóveis, tá? Eu preciso deixar muito claro isso. Você não está doando os bens imóveis. Você está doando agora cotas sociais, correto? Você está fazendo doação de cotas sociais. Quando você integralizou os bens naquela holding patrimonial, normalmente você integraliza aqueles bens pelo valor dele que consta no seu imposto de renda. É aquele valor contábil histórico que consta lá no seu imposto de renda. Então você integraliza por aquele valor, tá? Certo. Você integraliza pelo valor que está lá no valor histórico dele, que está constante na sua declaração de imposto de renda. Perfeito. Na hora que você vai pagar, então, o imposto de doação, como você está doando cotas sociais, você paga o imposto de doação sobre as cotas sociais que você está doando, tá? Mas veja, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou, né? E ele editou aí o tema 796, o tema 796, apreciando essa questão do imposto de transmissão sobre bens imóveis, o ITBI, se incide ou não na integralização de capital social, tá? E o STF diz que ele não incide até o montante do capital social integralizado. Se esses bens, por exemplo, tiver um valor superior àquilo que você integraliza, você pagaria, então, o imposto, o ITIV, sobre a diferença, tá? Sim. Foi que alguns municípios fez com base nessa decisão aí do Supremo Tribunal Federal. Posso dizer que uma conduta errônea até, mas alguns municípios quer arrecadar, certo? Claro. Alguns municípios, como você faz a integralização pelo valor histórico, né?
O que o município faz? Você sabe que para todo imóvel o município tem um valor venal, correto? Tem. Ele tem um valor venal que é o valor sobre o qual ele cobra o IPTU, inclusive. Tem. Então imaginemos que você tem um imóvel que no seu imposto de renda ele está lá ainda declarado por R$1 milhão, tá? E o valor venal que o município atribui àquele valor sobre o qual você paga, inclusive o IPTU, é de 5 milhões. Certo? Aí você integralizou, o município disse, opa, peraí, eu vou cobrar a diferença, peraí, ó, eu vou cobrar a diferença, porque a sua... Vai, aqui, agora veja, eu só fazendo um parênteses, eu estou falando agora do ITIV ou ITBI, porque eu estava falando ainda há pouco do imposto de transmissão, de doação. Só fazer parêntese para não misturar as coisas, tá? Certo. Eu estava falando ainda há pouco sobre o imposto de doação, tá? Que é 3,5% sobre o valor das cotas sociais integralizadas, tá? Então, veja, nesse caso, é o valor das cotas sociais, tá? Mas agora eu voltei aqui para falar do ITIV ou do ITBI, tá? Certo. Que aí eu lembrei aqui desse tema 796 do STF, dessa questão de que até o valor, né, do capital social integralizado, o QCD seria, segundo essa decisão aí recente do STF. Então, alguns municípios começaram a fazer isso, tá? Falando do ITIV ou ITBI, a tentar cobrar a diferença. Mas isso, como eu disse, é uma conduta errônea e você pode recorrer, inclusive, ao judiciário. Porque, de qualquer maneira, você não está fazendo uma operação de venda, você está integralizando. Lá no futuro até ele pode cobrar. Mas é uma coisa para discussão judicial, tá? Entendi. É uma coisa para discussão judicial. Mas, de todo modo, também a gente precisa considerar seguinte ponto. O que a gente precisa considerar? O seguinte ponto é que quando você deixa os bens irem para o inventário, quais consequências podem advir? Primeiro, pode haver briga entre os herdeiros, né? Pode haver desavença entre os herdeiros, que inclusive faça com que aquele patrimônio vá se esvaindo ao longo do tempo, porque o inventário demora. Tá? Então você pode ter uma situação, se você tem, por exemplo, empresas, né? Você tem também empresas que geram impasse entre os herdeiros, de repente pode inviabilizar uma empresa, pode inviabilizar uma gestão de um grande patrimônio imobiliário também, quando há essa briga entre herdeiros. E sem contar que o inventário pode ter um custo de até 8% sobre o patrimônio somente de imposto. Né? O imposto causa mortes, sim, ele pode ir até 8%, aqui no caso da Bahia ele pode ir até 8%. Tá? Ele parte de 4%, 6% e veja, imóveis, patrimônio acima de 300 mil, inventário acima de 300 mil, aqui a alíquota passa a ser 8%. E além dessa alíquota de imposto, você ainda tem o custo com o advogado e o custo desse processo de inventário ao longo dos anos. Então, resumindo, a criação de uma holding patrimonial é benéfica, sim, se bem estruturada, se bem analisado o caso, se estudado a situação daquela família, se verificado a viabilidade, ela é um excelente instrumento de administração patrimonial, de concentração do patrimônio num guarda-chuva de uma empresa, tá? E de proteção desse patrimônio, inclusive. Porque você coloca ali os seus ativos mais valiosos e de menor risco, tá? Então você coloca ali para quê? Porque você quer que os seus filhos detenham esse patrimônio no futuro, vivam dessa renda, tá? Uma vez que quando você trabalha a vida toda e você tem filhos, você quer que seus filhos, de certa forma, também aproveitem daquilo que você construiu. Senão, para que trabalhar tanto? Não é? Não é? Você vai ter trabalho para você também, para você usufruir, claro. Com certeza, né? O primeiro passo é você. Os herdeiros que são o motivo principal. Né? Deixá-los numa condição bacana, numa condição é você evitar, inclusive, briga entre irmãos no futuro. É verdade. A gente sabe que muitos... É você evitar briga familiar, tá? É você evitar uma desavença familiar. E quem é advogado, né, e você sabe muito bem disso, quanto, às vezes, o inventário é traumático. Um inventário que começa bem, começa de modo harmonioso, daqui a pouco as coisas começam a emperrar, principalmente quando o patrimônio daquele inventário está todo imobilizado, né? E você precisa, por exemplo, vender o imóvel para custear despesas dos herdeiros e até do próprio inventário, e você depende de um juiz para poder conceder um alvará autorizando a venda de um bem imóvel, de um ativo qualquer, para liquidar um ativo, para você fazer face às despesas. Então, assim, o inventário é muito demorado e é muito caro. Então, o planejamento patrimonial, posso dizer que é uma excelente alternativa, se bem construído, se bem analisado. Tem que estar na mão de um advogado igual a você.
De um Tem que estar na de um colega qualquer, de um colega que tem expertise, existem inúmeros com advogados, certeza, sabe? é verdade. Existem inúmeros advogados especializados, excelentes advogados, na com Bahia, certeza. São Paulo, Brasília, Tem que buscar. no Brasil inteiro, de modo geral, você Tem que tem buscar. excelentes profissionais, excelentes colegas aí que É. trabalham muito bem com essa área. Verdade. Agora, você quer ver uma coisa que a gente consegue conceituar aqui quais são as proteções? Porque assim, as pessoas podem perguntar, tá, eu dou meu patrimônio, eu reservo o usufruto, e se depois o filho quiser vender, e aí? Como é que fica? Ou se o meu filho se endividar, essas cotas podem ser penhoradas? Né? E agora, como é que fica? Isso é uma boa pergunta. Boa pergunta. Você Eu acho que compreende? vale a pena esmiuçar isso aí, viu? Porque isso é uma das consequências da criação. Pois é. Então, a primeira pergunta que você vai fazer, poxa, eu doei meu patrimônio, entreguei para meus filhos, já doei, reservei o usufruto, mas e se esse meu filho se endividar? Esse patrimônio pode ser penhorado? Então, veja, você normalmente, e é assim que você faz, você faz a doação, né? Mas você faz a doação gravando essa doação com cláusula de inalienabilidade, tá? Ou seja, ele não vai poder vender essas cotas, porque você está doando, é um ato de liberalidade do doador, doa, né? Do doador. E ele pode instituir, então, uma cláusula de inalienabilidade, tá? Ele pode instituir uma cláusula de impenhorabilidade também. E, claro, isso aqui aí depende muito do critério. É uma coisa que a gente tem que... O advogado é importante nesse momento para analisar, tá? Mas você cria uma cláusula de impenhorabilidade. E quer ver o importante? E você cria também uma cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, se o seu filho casar, o cônjuge dele não vai ter direito ao seu patrimônio. Você percebe? Uma cláusula de incomunicabilidade, tá? Então, não se comunica o patrimônio com o cônjuge. Então, mesmo que ele case, esse cônjuge não vai ter direito. O patrimônio estaria ali blindado. E tem outra cláusula importantíssima, sabe qual é? E é óbvio que a gente não quer que isso aconteça, Fernando, mas... E se o donatário morrer antes do doador? Nenhum pai quer que o filho morra antes dele, né? Né? Que bate na madeira 3 vezes, né? Bate na madeira 3 vezes, nenhum pai quer. Mas pode acontecer, né? E aí, como é que fica? Né? Vai agora para... Aí agora a cônjuge dele vai ter direito, porque é herdeira? Aí é que vem uma outra questão. Quando você cria uma holding patrimonial, você também grava essa doação com a cláusula de reversão. O que significa isso? Se o donatário morrer antes do doador, essas cotas sociais retornam ao doador. Você percebe? Sim. Então você também protege dessa maneira. Essas cotas sociais, elas retornam ao doador. Então a gente percebe que existem mecanismos de proteção. Eu falei, você institui uma cláusula de golden share que dá mais poder, né, aos doadores, aos instituidores daquela empresa, além, claro, da reserva de usufruto, né? Você faz um acordo de cotista. Então, tributariamente, a gente viu que existem vantagens tributárias, né? Sim. Inclusive, se essa holding patrimonial recebe aluguéis, ela vai ter uma tributação, né, se bem planejada, menor do que na pessoa física. Você tem a economia com o custo de um processo de inventário quando você utiliza a holding patrimonial na condição de planejamento sucessório, tá? Perfeito. E, ao mesmo tempo, você protege uma parcela dos seus bens, tá? Você protege uma parcela dos seus bens. Perfeito. Se fala muito, Fernando, por aí, de blindagem patrimonial. Mas, na verdade, uma holding patrimonial ela não deve ser criada, instituída para ocultar o patrimônio dos credores, não. Até porque se alguém já está endividado, essa criação dessa patrimonial seria uma ocultação de bens, que isso seria revertido. Revertido, tá? Com certeza. Então, eu digo sempre o seguinte, é preciso consultar um advogado especializado, é preciso levar a situação para análise do advogado para que ele possa avaliar a viabilidade da criação da holding patrimonial. Você percebe? A viabilidade e se ela vai ter o êxito que se espera, né? Porque se você tem uma entidade familiar que tem um passivo muito grande, essa criação, às vezes, ela fica obstacularizada. Ou eu estou errado, é isso aí mesmo? Ela pode ser... Né? Ela pode ser questionada judicialmente? Pode. E veja, você percebe o seguinte, você gravou aí as cláusulas, né? As cláusulas com impenhorabilidade, inalienabilidade, etc. Você dá uma proteção assim, às cotas sociais, tá? Mas o patrimônio está lá. E, inclusive,
os instituidores da patrimonial, os que continuam na administração, eles podem, inclusive, dispor e vender do patrimônio, certo? Eles podem dispor e vender. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que avaliar também circunstâncias em que a gente sabe que existe uma situação de desconsideração de personalidade jurídica. Exatamente. Em que circunstâncias pode acontecer isso, tá? Então, é por isso que o advogado tem que avaliar e explicar ao cliente todas as nuances que podem advir e mostrar para ele o seguinte, para quem está buscando, né, isso como uma alternativa, uma alternativa de proteção absoluta do patrimônio, não. É um mecanismo importante, sim, Fernando, um mecanismo importante, segurança, de garantia, de economia, tá? Mas quando você fala assim, mas protegeu e blindou o patrimônio, não é bem assim, tá? É preciso que a gente deixe isso muito claro. É preciso que quem toma uma decisão dessa de criar uma holding patrimonial, ele tenha consciência e seja advertido pelo advogado de uma forma responsável, não é verdade? Ele tem que ter de uma forma responsável sobre as nuances. Não é só o bônus, tem que mostrar quais ônus advêm também. Como eu disse, você passa a ter um custo com o contador mensal, então tudo isso tem que ser colocado na balança para você definir, primeiro, a melhor forma, como é que você cria. Por exemplo, o casal pode ter um patrimônio muito grande de imóveis e ele pode também ser detentor de muitas empresas. É ideal você misturar tudo? Não. Aí você criaria uma holding familiar, né? Você criaria uma holding familiar para ser detentora das empresas e você criaria uma outra holding para deter o patrimônio imóvel, tá? Uma holding patrimonial, você criaria uma holding familiar. Então, assim, você não misturaria por uma questão de melhor distribuição, de melhor administração e de melhor proteção, tá? Então, você faria isso. Mas por isso que eu disse, cada caso é um caso. Não existe receita de bolo, não existe uma fórmula mágica, não existe aquela coisa de pegar um... Porque hoje as pessoas vão à internet e acham o modelo pronto e falam, oba, tá aqui. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E vai dar certo. E aí, quando você não tem o conhecimento que está sendo exposto aqui, o advogado, o colega que não detém essas informações e que se vale exclusivamente da internet com modelos, enfim, ele pode estar gerando para o seu cliente um problema daqui para frente, porque ele não vai observar todas as peculiaridades inerentes a essa holding, a esse movimento, né, que para ser feito tem que ser feito com muita responsabilidade, com uma assessoria adequada, né, para que você dê o passo com segurança. Agora, me ocorreu uma coisa também. A holding, ela, quando você agrega todo esse patrimônio e cria a holding, ela torna-se uma pessoa jurídica independente. Correto, corretíssimo. Correto? Perfeita a sua observação. Ela pode, na condição de pessoa jurídica, diversificar os seus investimentos sem descaracterizar, sem desnaturar? Pode, sim, sem problema nenhum. Ela pode e deve, porque é exatamente também um dos papéis, né, da holding patrimonial é isso, é você diversificar. Então você pode, por exemplo, investir em bolsa de valores, ter ações, né, fundos imobiliários, além dos imóveis, fundos imobiliários, você pode diversificar. Agora, o que é importante é que você coloque ali dentro ativos de baixo risco. Você compreende? Entendido. Nessa holding, você tem que colocar ativos de baixo risco. Então, não há nenhum problema em você colocar ações, outros bens, tá? Como eu disse, embarcações, aeronaves, o que estiver, você pode. Agora, cada caso é um caso, precisa avaliar. Como eu te falei, dentro de uma holding patrimonial, você deve ter os ativos de baixo risco, tá? Então, você avalia de que forma você faz com outros bens, mas ações, fundos, etc., você pode colocar diversificação de investimento todos dentro da holding patrimonial. E é muito importante isso, tá? Porque você tem uma forma de gestão. Quer ver uma coisa? Bahia, você tem alguns casos, mas São Paulo você tem muitas e muitas famílias que criam uma holding como forma de gestão mesmo do patrimônio da família, tá? Ela cria e tem, assim, empresas grandes que têm ali uma holding, que é uma forma de centralização e de melhor administração do patrimônio. Controle. Exatamente. Controle. Né? Até porque aí você, dependendo do tamanho, você tem um gestor profissional por trás, né? Você passa a ter toda uma estrutura que lhe dá uma segurança e você, claro, o instituidor, o criador, né? Ele vai acompanhar ali os números, acompanhar os resultados, o que está sendo feito, os resultados, mas sem dúvida nenhuma, é uma excelente alternativa. Que maravilha, que maravilha. Eu acho que os nossos internautas estão aí muito entusiasmados com essas explicações. De fato, ao que parece, é
é uma alternativa absolutamente viável, quando bem conduzida, que dá uma segurança interessante para quem está instituindo, né? E garante, em alguma medida, até com certa tranquilidade, a gestão desse patrimônio, o direito de sucessão. Não é a minha área de atuação, em que pese eu entenda alguma coisa, mas suas explicações foram muito interessantes e acho que esclareceram muitas dúvidas. Foi muito rico, muito rico. Tem mais alguma coisa que você entende que seria viável dentro de uma holding? Alguma característica, alguma peculiaridade? Como a cláusula, você falou da cláusula de reversão. Isso. Né? Mas isso é para as cotas que já existem. Não, para as cotas que você doa. É para as cotas que você doa. Perfeito. Certo? Aí, em situações específicas, essa cláusula de reversão, ela pode ser utilizada. Sim, sim. Aquela situação que a gente não quer que aconteça. Lógico. Né? Sim, sem dúvida. E o desfazimento de uma holding, né? Ela foi criada e em dado momento percebeu-se que poderia ser diferente ou que não deveria ser criada por mudanças, né, que eventualmente podem acontecer. Isso pode acontecer, você pode desfazer essa holding. Como é que isso pode ser feito? Em que circunstâncias isso pode ser feito? Né? Fale um pouco sobre isso, Pronto. doutor. Aí, veja, é importante que o contrato social preveja, inclusive, já traga previsões, por exemplo, de que forma aquela empresa ela pode deixar de existir, tá certo? Porque você sabe que tudo que nasce, porque, na verdade, o contrato social de uma empresa é a certidão de nascimento dela. Sim. E tudo que nasce um dia pode deixar de existir, né? No caso da empresa, a empresa só deixa de existir se por vontade dos seus instituidores, né? Dos seus fundadores, né? Ou por algum motivo alheio, externo, uma falência, né? Um outro motivo qualquer que não dependa, que dependa somente de má gestão, né? Como no caso de uma falência, alguma coisa que deu errado, tá? Então, mas fora disso, também pode sim, os instituidores, os criadores, os fundadores de uma holding patrimonial, eles podem deliberar por sua extinção. E nesse caso, como é que faz? O patrimônio volta para a pessoa física, tá? Ele volta para a pessoa física, você então, é como se você reduz o capital daquela empresa até extinguir totalmente, e esses bens ali incorporados, eles voltam para a pessoa física. Então você cria mecanismo para isso. É importante que essas previsões todas estejam contidas dentro do contrato social, claro. E quando não estão, você tem na lei os mecanismos necessários para que você possa dar baixa em uma empresa, né? E fazer de modo legal essa extinção da empresa. O propósito é sempre a gente estar calçado, né? Na lei, sempre calçado no próprio contrato social da holding. Enfim, eu acho que os internautas estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Eu tenho certeza absoluta que foi muito interessante. Os nossos internautas gostaram muito desse aprendizado, né? Os que não conheciam ou que conheciam de maneira um pouco mais superficial tiveram a oportunidade aqui com o Dr. Wadir Habib de aprofundar um pouco mais, né, esse tema tão palpitante e que está tão em voga agora, né? Não é verdade. Está tão em voga agora. E, por favor, suas considerações finais. Agradeço, Fernando, aí, né? Você conduziu de uma forma bacana, excepcional aí, né? Esse nosso bate-papo, foi muito bom estar aqui. Agradeço a você aí, internauta, que está com a gente. E digo, se tiver dúvida, pode aí deixar nos comentários, né? Suas dúvidas, estamos aqui para esclarecer, para ajudar no que for possível. E digo, quer criar uma holding patrimonial? Consulte sempre um advogado especializado. Com certeza. Consulte sempre um advogado especializado que ele irá lhe orientar adequadamente. Então, agradeço e, né, fico aqui à disposição e até a próxima. Até a próxima, doutor. Tenha certeza absoluta que foi um grande prazer, foi um grande privilégio tê-lo aqui com a gente. E certamente outros temas serão trazidos e tão interessantes e tão palpitantes quanto esse. A vocês, internautas, espero que tenham gostado. E até a próxima.